No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre onde investir em 2024, especialmente quando a gente fala de ativos fora do mercado brasileiro, mais especificamente no mercado americano e global. A linha condutora vai ser a seguinte: primeiro a gente vai falar um pouco do contexto macroeconômico que rege a economia americana hoje, quais são as variáveis que a gente tem que ficar de olho, para depois concluir com qual ativo a gente entende que é o mais oportuno para se investir em 2024. Seja para reforçar a posição caso você já invista ou, se você não investe no exterior, por onde que a gente sugere que você comece. Sobre mercado americano, tem um monte de questões que é importante que a gente fique atento. Questões geopolíticas envolvendo a Ucrânia, envolvendo a faixa de Gaza, a gente tem eleições nos Estados Unidos esse ano, o que tende a gerar volatilidade nos mercados, assim como acontece no mercado brasileiro, lá fora não é diferente. Falando pouco do essencial, assim, daquilo que já aconteceu, daquilo que, na nossa opinião, acaba sendo como se fosse o maestro dos mercados, é inflação e taxa de juros. Não tem como falar de outra coisa, dado o ano que a gente viveu em 2022, 2023. Após o Covid, a gente teve a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. E aí, para conseguir controlar essa inflação, o Banco Central americano subiu a taxa de juros para o maior patamar desde 2007, ou seja, faziam 16 anos que a taxa de juros nos Estados Unidos não ficava tão alta. O americano, no geral, é um povo que costuma tomar muito crédito, se alavancar bastante, justamente porque, historicamente, a taxa de juros lá é muito baixa e esse crédito é muito barato. Só que agora que a taxa de juros subiu tanto, o americano ele não está acostumado com esse juro tão elevado. E isso acabou gerando uma série de consequências para a economia americana, mas não tão rápido quanto se esperava. Então, o que acontece, assim? Subiu-se juros, a expectativa era que em 2023 a inflação cedesse de imediato. Isso não aconteceu. A inflação seguiu persistente e só agora, para o final do ano de 2023, que a inflação finalmente começou a ceder. Agora, por que a inflação demorou tanto para ceder? Tem vários motivos, mas diria que o mais simples foi que a taxa de poupança do americano durante a pandemia aumentou muito. Porque as pessoas ficaram presas em casa, no lockdown, sem ter muito onde gastar dinheiro, as pessoas não conseguiam viajar, as pessoas não conseguiam jantar fora, enfim, não conseguiam ir ao cinema, por conta dos estímulos que o governo forneceu para as pessoas físicas americanas. Pensem que nos Estados Unidos teve algo como se fosse um Bolsa Família, só que numa escala muito maior, muito mais dinheiro na mão de muito mais americanos proporcionalmente falando. Pensem que as pessoas estavam trancadas em casa, sem ter onde gastar, então, e ainda tinham um auxílio, o que fez a taxa de poupança subir de uma média de 5% ao ano para 35% ao ano. Ou seja, um americano que antes ganhava $100 mil por ano e guardava $5 mil por ano, passou a guardar $35 mil por ano. Aí depois, a pandemia acabou, a economia começou a voltar ao normal, não digo economia, mas os hábitos da população começaram a voltar ao normal, só que tinha muito dinheiro guardado, essa poupança ela começou a ser gasta. Então, mesmo com a política monetária mais restritiva, boa parte dos americanos ainda tinha muito dinheiro guardado e esse dinheiro manteve o consumo em alta. Só que essa poupança começou a acabar. E aí, finalmente, a inflação começou a ceder. Só que, ao mesmo tempo, tá um pouco esquisita a situação nos Estados Unidos, porque o americano, ele não tá acostumado com uma taxa de juros elevada. Trazendo exemplos, tá? Financiamento imobiliário nos últimos anos, assim como a gente tem aqui no Brasil, o financiamento de 30 anos, pro americano custava numa média de 3% ao ano. Hoje, esse financiamento ele está na faixa de 7 a 8% ao ano. É um custo bem maior. Então, em virtude disso, a gente está tendo no mercado imobiliário americano os preços dos imóveis subindo, só que a demanda caindo. E geralmente o que acontece é o contrário, assim, a gente tem que ter uma demanda maior por imóveis, ou seja lá pelo que for, mas a gente tem que ter um aumento na demanda para o preço de algo subir. Por exemplo, para as casas de um condomínio se valorizarem, a gente tem que ter mais pessoas querendo comprar casa naquele condomínio. E o que está acontecendo é o contrário, assim, a gente está tendo a demanda por imóveis caindo, menos compras e vendas, menos negociações de vendas de imóveis sendo executadas, só que mesmo assim o preço dos imóveis está subindo. Porque o americano que
optar por vender o seu imóvel para comprar outro, por exemplo, eu moro em Porto Alegre e quero me mudar para Florianópolis. Eu teria que abrir mão de um financiamento de 3% ao ano e contratar um financiamento a 7% ou 8%. Para a parcela da compra do novo imóvel caber no meu bolso, dado que o custo vai ser muito maior, eu tenho que vender esse imóvel por um preço maior. Senão, eu não consigo vender. No caso, eu não consigo comprar o imóvel que eu quero, aí eu não me mudo, fico na casa que eu tô e tá tudo certo. Isso é um movimento esquisito que tá acontecendo lá fora e é muito difícil que se mantenha dessa forma. Ou a demanda vai ter que subir ou os preços vão ter que cair. Só que seguir com preços elevados e demanda em baixa, essa conta não costuma fechar por muito tempo. Outro motivo que reforça a ideia do americano não estar acostumado com taxa de juros elevada por muito tempo é no próprio Covid. O americano ele teve uma licença para não pagar a fatura de cartão de crédito durante a pandemia. Pandemia, situação delicada, congelar as faturas de cartão. Ao mesmo tempo, o americano ele teve também esses vouchers que a gente comentou, esses estímulos do governo, e isso acabou aumentando o limite do cartão de crédito dos americanos. E aí depois, as taxas de juros aumentaram e agora essa conta começou a ser cobrada. Então pensem que muitos americanos agora eles estão numa situação super delicada no cartão de crédito por conta desse movimento. Então, enquanto eles estavam com as faturas congeladas, eles gastaram muito no crédito, e aí o limite aumentou e agora o juro está muito mais alto do que antes. Então, é uma bola de neve que muitas vezes o americano não está acostumado a lidar. Por que é legal entrar nesse contexto todo, assim, do americano não estar acostumado com juros elevados? Assim, ou a inflação, ela é controlada, e aí não se faz necessário deixar a taxa de juros elevada por tanto tempo, ou cedo ou tarde, a tendência é que se entre numa recessão nos Estados Unidos. Quando a gente fala de recessão, não significa um crash que vai estourar uma crise, como a crise de 2008 do mercado imobiliário ou a própria crise do Covid de 2020, nada disso. Uma recessão técnica se caracteriza por 2 trimestres consecutivos de queda no lucro das empresas, ou seja, se as empresas na média lucram 10 hoje e daqui a 2 trimestres elas estarem lucrando na média 8, isso já se classifica como uma recessão. Nos Estados Unidos, geralmente, historicamente, sempre que se teve uma recessão, o movimento natural do Banco Central americano foi derrubar a taxa de juros para estimular a retomada da economia. A pergunta que a gente se faz é: o Banco Central americano iria preferir inflação alta e recessão, e uma recessão controlada, né, uma economia pujante, ou deixar a inflação controlada com juros altos, porém entrar em recessão? Esse debate é um pouco parecido com o debate que se tinha no ano passado, mas em 2023 a pergunta era: até qual patamar irão subir as taxas de juros? E essa não é mais a pergunta de agora. A pergunta de 2024 é: por quanto tempo as taxas de juros seguirão nesse patamar? Quanto mais persistente for a inflação, isso é, quanto mais robustos forem os dados da economia, de consumo, quanto menor for o desemprego, mais pressionada vai ser a inflação e maior o tempo em que a gente vai precisar ter as taxas de juros nesse patamar, até que se entre numa recessão. Então, dito isso, a bola da vez, na nossa opinião, é a renda fixa nos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas. Por que investir em renda fixa lá fora? Primeiro, é muito difícil que as taxas de juros subam mais do que já subiram. Existe a oportunidade de garantir essas taxas de agora por prazos maiores. Essas taxas são as maiores taxas que se encontrou no mercado desde 2007. Não é comum se investir em taxas na renda fixa americana nesses patamares de agora. E também, a relação risco-retorno acaba sendo superior à da renda variável, porque se as coisas normalizarem, a inflação ceder, beleza, a gente pode ter um cenário favorável para a renda variável, mas para a renda fixa também, porque não será necessário manter a taxa de juros nesse patamar. Então, a gente tem uma queda nas taxas de juros, com a economia voltando ao normal, e quem montou posição em renda fixa agora vai ter a valorização que a gente chama de ágio, ou seja, vai ter garantido uma taxa tão boa que lá na frente vai ser valorizado por isso. Agora, num cenário de recessão, a situação não vai ser boa para a renda variável, enquanto para a renda fixa, a tendência é que se derrube as taxas de juros para estimular a retomada da economia. Então a renda fixa tende a se beneficiar num cenário de recessão também. Claro que cuidando muito com a qualidade do emissor com o qual se empresta dinheiro. Então assim, a renda fixa tem uma relação risco-retorno muito interessante. A gente enxerga ou uma possibilidade de ágio ou que a gente tem um carrego nessa taxa contratada agora. Mas muito difícil que se tenha um deságio na renda fixa nos Estados Unidos montando posição agora. Por isso a nossa preferência.
preferência. E para os investidores que têm preferência por renda variável, a gente tem preferência por ativos geradores de renda, isto é, ativos que pagam dividendos. Como exemplo, a gente tem os REITs, que são empresas que têm um comportamento bem semelhante ao dos fundos imobiliários no Brasil. Simplificando, dá para dizer que são os fundos imobiliários americanos investirem em REITs, e esses também são obrigados a distribuir boa parte do seu lucro líquido em dividendos, por isso tende a se beneficiar dessa queda de juros que a gente espera, ou as ações de empresas consolidadas que são boas pagadoras de dividendos. Até porque em condições normais de temperatura e pressão, a renda fixa do americano, ela é uma ação pagadora de dividendos, porque lá fora as empresas elas pagam dividendo com muito mais consistência e muito mais regularidade do que as empresas pagadoras de dividendo aqui no Brasil. Então assim, se tu investe numa ação da Coca-Cola, por exemplo, se tu é acionista da Coca-Cola, fazem 30 anos que a Coca-Cola paga exatamente o mesmo dividendo ou mais, mas nunca menos, a cada 3 meses, religiosamente, assim. Então, é muito difícil a Coca-Cola, e se não a Coca-Cola, que essa cesta de empresas que são pagadoras de dividendos, elas alterem o dividendo que é pago para menos. Portanto, acabam tendo uma semelhança com a renda fixa e são sensíveis à queda na taxa de juros. O preço das ações de empresas pagadoras de dividendos dessa forma, com essa regularidade, tende a se valorizar em cenários de queda de juros também. Prezados, por hoje é isso. Se você gostou, por favor, não deixe de nos apoiar deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. E por hoje é isso. Até a próxima!